Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero trazer uma resposta para essa pergunta delicadíssima. É pecado ser gay? Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você enfrenta algum dilema pessoal nessa área ou esteja buscando ajuda para alguém próximo a você. Por isso eu quero, através desse vídeo, trazer uma resposta clara para você sobre essa pergunta e tudo aquilo que é pertinente a essa pergunta também. Antes de nós buscarmos uma compreensão clara para essa resposta, primeiro a gente precisa entender algumas coisas do que a gente está falando aqui. Então, o que é a homossexualidade? Existe uma diferença entre a prática da homossexualidade, ou seja, uma pessoa que ela é homossexual e pratica a homossexualidade, ela tem relacionamentos com pessoas do mesmo sexo. Existe a pessoa que tem pensamentos e desejos homossexuais, porém ela não vive na prática da homossexualidade em si. É importante fazermos essa diferenciação para entendermos qual é o ponto de vista da Bíblia sobre esse assunto. Então vamos lá, já que a gente está falando de pecado, quem tem autoridade para falar sobre o que é ou não é pecado é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então eu quero ler com você alguns textos importantes, começando por Levítico 18:22, que diz assim: não pratique a homossexualidade, tendo relações sexuais com outro homem, como se fosse com uma mulher, e isso é detestável. O outro texto está lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 8 ao 11, que diz assim: sabemos que a lei é boa quando usada corretamente, pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e rebeldes, para os irreverentes e pecadores, para os ímpios e profanos. Ela é para os que matam pai ou mãe ou cometem outros homicídios, para os que vivem na imoralidade sexual, para os que praticam a homossexualidade. Um texto que está agora em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Para finalizar, Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27, que diz: por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejos pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens, e em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Com base então nestes textos bíblicos, fica claro que a Bíblia realmente condena a prática da homossexualidade, ou seja, a pessoa que vive praticando a homossexualidade. E a gente pode entender que os pensamentos ou os mandamentos de Deus para nós, eles não são penosos, eles não visam o nosso mal, eles visam sempre o nosso bem para que nós possamos cumprir o propósito original de Deus para a nossa vida. Lá em Gênesis, Deus diz que o homem e a mulher, eles deveriam se unir formando uma só carne, então esse é o propósito original. E tudo aquilo que sai fora do propósito original de Deus, isso nos causa mal. Então tudo aquilo que é pecado porque nos causa mal e porque agride a santidade do Senhor. Gente, antes de continuar esse vídeo, eu não posso deixar de falar com você para você deixar o seu like aqui, porque o like é muito importante para o canal continuar crescendo, para esse vídeo chegar a outras pessoas, porque o YouTube entende que quando você curte e você deixa aqui o seu comentário também, você está valorizando esse vídeo. Assista inclusive ele até o final, não chega a dar like e vai embora, porque isso também é ruim para o vídeo. E outra coisa importante é, se você não for inscrito ainda nesse canal, se inscreva aí embaixo, é só apertar o botão e pronto, já está inscrito, e ative o sininho de notificações, esse sininho que está aí do lado do inscrição, do inscrito. Por quê? Esse sininho, quando você ativa, ele vai fazer com que o YouTube envie para você um aviso, uma notificação, quando eu postar vídeo novo, e tem vídeo novo aqui toda semana, ok? Mas vamos lá, algumas coisas que nós precisamos entender sobre isso. Primeiro, que a homossexualidade não é um pecado maior do que os outros, ou seja, o homossexual ele não é um pecador pior do que outros pecadores. Deus não olha para a terra e vê pecador, 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 homossexual. Deus não faz esse tipo de coisa. Deus olha para todos nós e vê pecadores, estando mortos em nossos pecados e delitos. Logo, isso faz com que os heterossexuais ou a heterossexualidade não seja menos pecado. Ou seja, por quê? Porque a gente pode ser heterossexual e cometer diversas outras atrocidades que a Bíblia condena, não é verdade? Segundo ponto importante, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou seja, não são só os homossexuais que pecaram, toda a humanidade pecou e é carente da glória de Deus.
Então, nós lutamos todos os dias contra pecados diversos na nossa vida. Talvez para você que está assistindo esse vídeo, seus pensamentos e as suas fraquezas sejam a atração pelo mesmo sexo. Mas existem outras pessoas que têm a prostituição como fraqueza, que têm o adultério como fraqueza, que têm a mentira, que têm a corrupção, que têm a língua como uma fraqueza. Cada um tem as suas guerras e sofre as suas lutas contra o pecado diariamente. E por isso que eu havia falado que é importante a gente diferenciar a prática da homossexualidade da tentação, ou seja, do desejo homossexual em si, porque aquele que vive na prática, ele está praticando e cometendo pecado. Mas aquele que apenas tem os pensamentos e os desejos, ele ainda não entrou naquela prática, ele está lutando contra ela, ele não está cedendo às suas tentações e às suas fraquezas. E isso é importante, porque todos nós temos tentações e fraquezas e lutamos contra elas todos os dias. Então vamos a alguns pontos importantes para a gente saber e quebrar algumas preconcepções que nós temos na nossa mente. Não existe cura para a homossexualidade, porque ela não é uma doença. A homossexualidade não é genética, ninguém nasce gay. A homossexualidade não é uma pessoa cheia de demônio e se expulsar o demônio a pessoa para de ser gay. A homossexualidade vem dos nossos desejos pecaminosos inflamados aqui dentro. Não é uma questão hormonal de muito ou pouco hormônio. Nem tampouco uma opção, porque antigamente as pessoas falavam, dá uma surra nesse menino que ele melhora e para com essa frescura. Surra não resolve nada, porque não é uma opção. Então o que é a homossexualidade? A homossexualidade é um pecado como outro qualquer que nasce da nossa natureza pecaminosa, aquilo que está aqui dentro, aquilo que foi contaminado lá no primeiro pecado de Adão e Eva e vem se alastrando por toda a humanidade. Ninguém precisa te ensinar a pecar, você já sabe pecar desde quando nasceu. Por quê? Porque o pecado é uma maldade que está dentro de nós. Como todo pecado, a única solução é Cristo. Então Deus não vê um homossexual diferente dos demais pecadores. Quando Deus olha para um homossexual, ele vê um pecador carente da glória de Deus. E quando esse pecador, assim como qualquer outro pecador, recebe a graça de Deus e confia nela, ele se torna uma nova criatura, ele recebe a vida de Deus. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos até que Ele nos deu vida. Então, quando nós nos abrimos para Cristo, Cristo vem e faz uma transformação dentro de nós. Nós passamos de uma situação de mortos para vivos agora em Cristo. Nós passamos de uma situação de estarmos mortos no pecado e agora estamos vivos para uma nova vida em Cristo. E em Cristo nós recebemos uma nova identidade, a identidade de filhos de Deus. Quando Deus olha para a humanidade agora viva, cheia da graça dele, quando Deus olha para você que já recebeu Cristo na sua vida, ele não vê um ex-traficante ou um ex-gay ou um ex-mentiroso. Ele vê Cristo na sua vida e ele vê ali um filho de Deus. Então, quando nós olhamos para Deus e passamos a contemplar o amor dele por nós, nós percebemos o quanto nós somos amados e qual é o real propósito de Deus para a nossa vida. E aí então vem o processo de santificação, ou seja, é uma mudança que vai sendo gerada dentro de nós através da graça de Deus em nós. Nós só podemos vencer o pecado pela graça de Deus. Então, entendendo tudo isso, como você pode vencer as suas fraquezas na atração pelo mesmo sexo, com a homossexualidade, com os pensamentos que você tem tido? A única motivação que você deve ter é o amor a Deus e a sua vontade de agradar a Deus, sabendo que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Qualquer outra motivação que você tiver... eu quero mudar porque meus pais não aceitam. Eu quero mudar porque senão eu não vou fazer as coisas na igreja. Eu quero mudar porque eu quero casar e ter filhos. Qualquer outra motivação que não seja o amor a Cristo vai se tornar um peso difícil demais de carregar na sua vida. A homossexualidade é uma busca reparativa. Quem fala muito sobre isso é a Andrea Vargas. Você pode, se quiser, pode dar uma conferida num vídeo dela aqui no card que vai aparecer para você. E que busca reparativa é essa? É uma busca que você está faltando algo dentro de você e você está buscando isso na outra pessoa. Se torna quase uma idolatria. Quem fala muito sobre isso também, sobre a idolatria, de si mesmo, e isso passa para a nossa identidade sexual, John Piper, que você também pode conferir no card, que também vai aparecer para você aqui. Então essa busca reparativa, buscar no outro aquilo que falta em mim, vai se tornando uma idolatria. Mas quem pode preencher as nossas lacunas, as nossas brechas, os nossos buracos, aquilo que falta em nós, é Cristo. Somente Cristo, somente em Cristo, nós podemos encontrar a nossa satisfação plena.
o nosso contentamento real. Nada nesse mundo pode nos preencher, nenhuma pessoa pode nos preencher. Há uma frase muito famosa que diz: nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Quando o nosso foco passa a ser adorar a Cristo, então nós nos tornamos semelhantes a Ele dia após dia, de glória em glória. Se você é cristão, não se esqueça que você faz parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é individual, o corpo de Cristo é um conjunto de pessoas com o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Então busque ajuda. Converse com pessoas maduras espiritualmente, mais maduras que você na fé, pessoas que você entende que vão poder ajudar você a enfrentar essa dificuldade e vão poder estar com você ao seu lado, porque isso é uma luta diária. Você não vai vencer numa primeira conversa, você não vai vencer de um dia para o outro, você vai lutar contra isso, até criar estratégias contra isso, até conseguir encontrar a sua satisfação plena em Cristo e vencendo o pecado todos os dias, porque a nossa vida, enquanto nós estivermos nessa terra, é uma luta diária contra o pecado, contra a maldade que há dentro de nós. Não se esqueça, a homossexualidade é um pecado como outro qualquer. Por isso, vença até mesmo o preconceito que há dentro de você. E se você chegou até esse vídeo pensando em ajudar alguém que está passando por isso, a primeira dica que eu tenho para você é: o amor tem que estar em primeiro lugar. Você precisa amar essa pessoa, não querer mudar a vida dela a qualquer custo. Claro que você, nas suas intenções, são boas, você quer que essa pessoa realmente mude de vida, mas o primeiro passo é fazer com que ela creia em Cristo. O evangelho para o homossexual não é um evangelho diferente para os demais pecadores, é um evangelho igual. Cristo pode chegar e transformar a vida de qualquer pessoa. Cristo precisa chegar em nós e nos tornar vivos, porque nós estamos mortos no pecado. Por isso, vença também talvez as suas preconcepções sobre esse assunto, aquilo que eu já falei sobre isso aqui nesse vídeo e outras coisas que porventura você tenha dentro da sua mente e que são barreiras para você ajudar essa pessoa. Além disso, estude sobre o assunto, busque se informar cada vez mais. Aqui no YouTube mesmo tem muito material. E lembre-se de uma coisa: se a pessoa não quiser mudar, você não pode deixar de amá-la por isso. Ame-a do mesmo jeito. Ela tem todo o direito de não querer mudar, de não querer Cristo. E você precisa entender. Mas se ela quiser realmente, não meça esforços para poder ajudá-la. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero poder ter ajudado de alguma maneira. E se você percebe que eu posso ajudar de alguma maneira também, além de ser só com vídeo, você pode dar uma olhada nos links que estão aqui na descrição, me acompanhar nas redes sociais, me mandar mensagem no direct e eu vou estar aberto a te ajudar, a te responder no que for necessário, ok? Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar aqui o seu like e se inscreva se você não é inscrito ainda e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que rola aqui nesse canal, ok? Esse vídeo foi esclarecedor para você, te ajudou em alguma coisa? Você tem alguma outra dica importante? Você tem uma recomendação legal importante? E por favor, gente, vamos ser respeitosos nos comentários, ok? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!